Prezados irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus nos deixa muito claro a realidade da rejeição que ele encontrou em vista da pregação do Evangelho junto aos fariseus, aos doutores da lei, aos escribas. E se nós pudéssemos hoje dizer, na verdade, Jesus encontrou uma rejeição muito grande entre os religiosos. Jesus encontrou uma rejeição muito grande àqueles que tinham uma prática legalista da religião, que estavam de certa forma apegados a uma prática rigorista de uma lei vazia, né? De uma lei vazia, que se pautava muito mais pela realidade exterior, pelos atos, pelo comportamento, simplesmente pela forma, pela estética religiosa, do que pela religião em si. Jesus encontra a rejeição justamente entre esses, porque Jesus vem trazer uma proposta de uma nova religião, uma verdadeira religião. O que quer dizer a palavra religião? Religare, quer dizer ligar, né? Que religa de novo. Religião significa ligar de novo. Portanto, Jesus é quem traz agora a nova religião, que quer ligar novamente o homem a Deus. E esse Deus que se manifestou em Jesus Cristo, que se encarnou, e por isso Jesus apresenta a partir dele a boa nova do reino, a boa nova do Evangelho, a religião cristã, que é ligar de novo os homens com Deus. Mas Jesus encontra justamente uma rejeição, Jesus encontra uma oposição, juntamente entre aqueles que queriam permanecer na religião antiga, nas práticas externas da lei. Como bem Jesus disse: os vossos pais mataram os profetas, e vós construís os túmulos. Depois Jesus diz: vós tomastes a chave da ciência, mas vocês mesmos não querem entrar, vocês mesmos não querem entender, não querem compreender, querem ficar presos à lei pela lei, querem ficar presos apenas à estética, ao exterior. Meus irmãos, esse é um risco que nós corremos hoje também da nossa religião. Corremos o risco muitas vezes de nos apegarmos somente à estética da religião. E a estética é vazia, ela é vazia, mas se nós de fato procuramos nos atos, nos gestos, mas também os gestos, os atos, como uma resposta daquilo que vem de dentro, de uma transformação que vem de dentro, de uma conversão que vem de dentro, aí então sim. Então vejam, temos que cuidar para não nos apegarmos somente a regras e leis pela lei. Toda lei, toda regra, ela tem que ter o seu sentido, e o seu sentido é aquilo que dá sentido, aquilo que leva a uma ação. Se nós nos apegamos a uma regra simplesmente pela regra, mas se aquela regra não tem um sentido e consequentemente não leva a uma ação, ela precisa ser avaliada, precisa ser de certa forma refletida. É exatamente isso que Jesus pede no Evangelho de hoje. E quando Jesus encontra rejeição, encontra também aqueles que querem persegui-lo, armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Até hoje é assim, meus irmãos. Hoje então, com as redes sociais, se torna ainda mais difícil. Qualquer palavra que você diga, e quem deseja persegui-lo, quem deseja armar ciladas,
aproveitará dessa única palavra, às vezes, de uma única expressão, muitas vezes, às vezes mal colocada, porque todos nós podemos falhar, todos nós podemos às vezes errar, mas há aqueles que esperam exatamente esse momento para armar ciladas. Imagine como Jesus encontrou isso no meio dele, né? Porque havia um grupo que não só rejeitava, mas queria influenciar para que outros também rejeitassem. E por isso Jesus foi não só perseguido, mas também Jesus foi caluniado. Jesus também foi muitas vezes armavam ciladas para ele, a fim de pegá-lo em alguma palavra. Meus irmãos, o que tiramos de mensagem deste evangelho de hoje? Que nós aprendamos a viver a verdadeira religião, não a religião que se pauta apenas pela lei vazia, mas pelo legalismo, mas uma religião que leve a uma verdadeira transformação, uma religião que possibilite sermos de fato melhores e semelhantes a Deus. Para isso é necessário uma transformação interior, é necessário uma conversão sincera, não uma conversão de costumes, mas uma conversão de fato de atitudes, de conduta, de ação. Assim seja. Amém. Amém.